Hipácia, ou Como segurar metade do céu com caracóis marinhos e sem papéis. No maravilhoso e caótico mundo de Alexandria, onde as pessoas se matavam alegremente por qualquer crença, surgiu Hipácia, uma filósofa e matemática neoplatônica que, além de muito brilhante, era supostamente bela e modesta. Na verdade, ela era tão incrível que seu pai, um professor de matemática que certamente era um molenga ao seu lado, teve que admitir que sua filha o superava aos trancos e barrancos. Uma verdadeira tragédia familiar, uau! Aos 30 anos, sua fama já havia chegado à Líbia e à Turquia, o que mostra que o marketing boca a boca, mesmo sem as redes sociais, funcionava maravilhosamente. Apesar de os cristãos romanos perseguirem todos que não acreditavam em seu Deus, o governo decidiu que Hipácia era boa demais para não receber um salário público. Então, a nomearam diretora da escola de Plotino. Que um pagão livre-pensador tenha sido diretor de uma instituição oficial em uma época de fanatismo religioso é, no mínimo, uma ironia divina. Durante 15 anos, essa senhora ensinou geometria, matemática, as obras de Platão e Aristóteles, astronomia e mecânica para estudantes que vinham de todos os lugares. Parece que todos a respeitavam e reverenciavam, mesmo em uma sociedade onde os homens certamente esperavam que uma mulher só soubesse fazer ponto cruz. Mas é claro que tanta dedicação e seriedade tem seu preço. E não, ainda não estamos falando do assassinato. O problema é que, com tanta sabedoria e beleza, alguns de seus alunos se apaixonaram por ela como adolescentes pela primeira febre. Um deles, coitado, ficou tão chateado que quis cometer suicídio. E o que faz Hipácia, a grande filósofa? Pois bem, com a sutileza que a caracterizava, ela rasgou as roupas para mostrar-lhe sua beleza e disse: "Aqui está o que te apaixona, meu amigo. Uma lição para desmistificar o amor romântico que certamente funcionou melhor do que 1000 tratados de filosofia." Claro, a anedota termina com: Hipácia casou-se com outro filósofo e foi amante do imperador Arcádio. Uma mulher prática, sem dúvida. Nossa querida Hipácia escreveu muitas coisas brilhantes sobre geometria, aritmética, seções cônicas e até mesmo um guia para construir um astrolábio, que deve ser uma espécie de computador primitivo para observar as estrelas. Mas, infelizmente, nada sobreviveu. Tudo estava perdido. Parece que Deus não queria que tivéssemos acesso a tanta sabedoria, ou simplesmente o papiro era lixo. É claro que os cronistas da época, que não tinham nada melhor para fazer, diziam que suas obras tocavam o céu e que ele era uma estrela incomparável no firmamento da sabedoria. Hipácia era respeitada por todos que não tinham uma cruz pregada na testa e uma tocha na mão. Mas então surge São Cirilo, o bispo cristão de Alexandria, um homem que, aparentemente, tinha um padrão muito alto ou, simplesmente, estava entediado. Quando ouviu tantos elogios a um pagão, ele decidiu que não era possível. Então, ele enviou seus monges nítricos, uma seita de fanáticos com muito tempo livre e vontade de festejar, para procurá-la e, de acordo com o cristão Sócrates Escolástico, que, contra todas as probabilidades, não era um personagem do Bob Esponja, mas um historiador bastante confiável, o fim de Hipátia foi mais digno de um filme da franquia Jogos Mortais do que de um filósofo. Eles a arrastaram pela cidade como um tapete velho, a despiram, a desmembraram com conchas afiadas, na falta de facas medievais, e espalharam seus restos mortais pela cidade como se fossem confetes ideológicos. Tudo isso porque ela era uma mulher perigosa, que explicava equações e defendia o pensamento crítico. Inaceitável, é claro. A vida, como você sabe, tem um senso de humor muito peculiar. O mais fascinante é que São Cirilo, que além deste assassinato incitou muitos outros, acabou sendo um teólogo cristão muito respeitado. A justiça divina tem suas peculiaridades. Sim, Hipácia tem uma cratera lunar com seu número. Nem todos os filósofos podem dizer o mesmo. Pelo menos o universo reconheceu isso, ao contrário da humanidade, que proferia caracóis.
Para finalizar, pode-se dizer que quase tudo o que sabemos sobre Pássia é pura invenção dos séculos 19 e 20, sobretudo de um certo Elbert Hubbard, que inventou datas, viagens e até um antigo retrato. Então, talvez, sua vida não tenha sido tão épica quanto nos foi dito, mas sua morte, com os malditos caracóis, é inegavelmente memorável. E é que, no final das contas, a história da filosofia, como a própria vida, está cheia de cópias com pequenos erros que acabam sendo mais interessantes do que a verdade. Mas pelo menos nos faz refletir que, talvez, a verdade seja um ponto de vista e, portanto, é possível mudá-lo. Se Pitágoras fingia falar com os rios, Hipácia simplesmente falava com a razão. Mas já sabemos como é. A razão não grita, não ameaça e, no fim, sempre incomoda quem carrega muitas cruzes e muito medo. O que você acha dessa homenagem, ou falta dela, à pobre Pássia?